Eu decidi parar de ser uma ceramista que vive no freestyle e fiz todos esses testes. Bom, essa semana a gente vai esmaltar várias peças de cerâmica aqui no ateliê, e essa é uma etapa que sempre me deixa um pouco ansiosa, porque ela é uma etapa decisiva na produção cerâmica. Eu tenho que decidir qual cor eu quero em cada peça. Então, assim, já exige decisões. E também é um trabalho super imaginativo, porque as cores que eu aplico nunca vão ser correspondentes às cores finais. Então, é como se fosse sempre surpreendente. Se você não entende assim, muito de cerâmica, já te adianto que esmaltação é tipo a pintura da cerâmica. Que o esmalte, na verdade, não é tipo aqueles esmaltes de unha. Ele é uma base de vidro e outros minerais que precisam entrar num forno em alta temperatura para derreter e criar tipo uma película brilhante ou acetinado em cima da cerâmica. E é um processo meio de alquimia, porque cada esmalte e cada temperatura vai dar um resultado diferente. Tô aqui no meu ateliê, que eu comecei a esmaltar ontem algumas peças. E basicamente tudo fica muito caótico. Tá, pode confessar, não ficou claro ainda. Essa base de vidro é um pó. Você mistura ou compra já misturado, né? Que é o caso desse esmalte aqui, por exemplo, que é um líquido. E aí você só precisa passar esse líquido em cima da peça. Né? Aqui já dá para vocês entenderem que isso daqui, que parece ser rosa, fica vermelho na hora que queima. Esse daqui, que é um cinza, fica como se fosse um metálico. E por aí vai. Eu vou pegar os testes, vocês vão entender o que eu tô falando. Recentemente eu decidi parar de ser uma ceramista que vive no freestyle e fiz todos esses testes. E eu vou mostrar para vocês, porque eu acho eles tão fofinhos. E são esses esmaltes de potinho que eu tenho, que são líquidos. E essa cor corresponde a essa cor. Aqui parece um vermelho, né? E no potinho parece rosa. Então, é um pouco sobre isso que é o processo de você ter sempre que imaginar a cor, porque a cor que você vai aplicar não é a cor que vai ficar de fato. Esse daqui, que também é um tom de rosa, ele fica assim, na hora que queima. Além desse detalhe do esmalte, ainda tem o detalhe do forno, porque dependendo da temperatura, o esmalte vai reagir de forma diferente. Então aqui foi em baixa temperatura, que em baixa temperatura na cerâmica já é muita coisa, é tipo assim, 900 graus. E aqui em alta, que é esse daqui, ó, da pontinha. Olha a diferença. Baixa e alta temperatura. Chocante, né? E aí tem alguns outros exemplos que eu acho muito legal, sabe? Você conseguir ver o depois, para você conseguir pensar mesmo nessas soluções que você vai aplicar. Esse daqui também é muito bonito. Eu amo. Então, para esmaltar, esse esmalte precisa estar numa consistência líquida para a gente passar em cima da peça. E o que eu faço normalmente é usar o pincel e fazer várias camadas, mas o jeito mais prático e rápido é por imersão, que aí você precisa ter mais esmalte, que você só mergulha a peça e ela fica pronta. Olha que maravilha, sem tanto trabalho, sem tanta lambrequeira. Vocês podem imaginar que essa é uma das etapas onde acontecem os maiores imprevistos. Até porque existem muitas misturas químicas possíveis para produzir os mais diversos efeitos de esmaltes possíveis. Então, existem esmaltes que são mais coloridos, foscos, dá um efeito derretido ou um efeito aglutinado. São muitas opções e isso, para mim, chega a ser quase uma tortura para poder escolher. O que eu mais gosto nesse processo é que eu estou sempre sendo surpreendida. Eu posso planejar, fazer teste, mas o fogo sempre dá o toque final. Uma pincelada, por exemplo, ela vai corresponder ao resultado ou ao desenho que eu fizer. Mas o gesto do fogo aparece como um rastro, uma cereja do bolo. O fogo dá tipo uma lambida assim na peça. E aí ela fica lisinha, fica bonita. É o toque final, aquele acabamento que
Você fala assim, isso é coisa do universo. Eu acho que é isso que dá vida à peça, é como se cada uma tivesse a sua própria autonomia. O esmalte precisa de várias camadas para ele ficar com uma cobertura bonita. Então, eu espero ele secar um pouco e passo, e passo, e passo. Esse daqui que eu mesmo misturo, ele fica bem líquido. Então, são muitas camadas. Tipo umas 4. Vai ficar interessante o negócio. E essa esmaltação que eu faço é completamente ouvindo as vozes da minha cabeça. O esmalte, ele sempre volta ao estado de pó, então não é bom ficar encostando onde já esmaltou, porque senão ele fica soltando esse pozinho e isso prejudica a cobertura também, né? Porque é como se a gente estivesse tirando essa camada de esmalte. Peguei aqui algumas peças de esmaltações anteriores que são resultados de testes que eu já fiz, né? Aqui, nesse caso, misturando vidro. Nesse daqui, misturando diferentes esmaltes e testando o acabamento mais fosco. Que também é testando vidro, só que aí são fragmentos menorzinhos. Esse é o estado que se encontra no ateliê depois da esmaltação. Basicamente, eu demorei uns 3 dias para esmaltar todas essas peças e foi mais um dia para limpar o ateliê. Tô aqui fazendo corte de embalar as peças, mas acho que eu não vou ter a permissão desse garotinho. As peças, algumas já estão aqui e o bonitinho tá como. Agora, eu vou embalar todas elas e levar lá no ateliê parceiro, onde eu alugo um forno, para poder queimar elas, e aí vocês vão vê-las prontas no próximo vídeo. Então, se você quer acompanhar o resultado delas e acompanhar a minha jornada de artista, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada, tá bom? Beijo!